muito bom dia a todos. Antes de iniciar a minha apresentação, queria agradecer as palavras da Sra. Engenheira Rita Moura, que há pouco proferiu, e endereçá-las a todos os cerca de 150 autores, que vai ser no final o conjunto de colegas, de especialistas, que vão participar nestes 3 volumes de Manual de Reabilitação. E também gostaria de, portanto, agradecer o apoio da PTPC, na pessoa da Sra. Engenheira Rita Moura, e também o apoio da Engenheira Filomena Duarte, que ao longo do tempo me tem ajudado neste processo. Portanto, eu vou fazer uma apresentação muito sucinta de um trabalho que começou em cerca por volta de 2017 e que teve um primeiro resultado em 2022 e agora está com o seu segundo resultado, que é o segundo volume desta publicação. Este volume, portanto, o Manual de Reabilitação tem este título genérico, Manual de Reabilitação do Património Edificado, e depois cada volume tem um título particular. Neste caso, o volume 2, portanto, tem esse título de Concepção e Execução da Obra de Reabilitação. Nós já temos capa, cor da capa, vai ser uma capa cor de laranja, e este volume 2 tem a coordenação, para além de mim, do professor Humberto Varum, que certamente é uma personalidade conhecida de muitos dos colegas aqui presentes. O professor Humberto Varum, que é professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, entre outras funções que desempenha. Bom, vou ter este breve índice e eu gostaria de fazer esta apresentação integrando o desenvolvimento do Manual de Reabilitação na sua gênese. A gênese do Manual de Reabilitação foi o Caderno de Síntese Tecnológica, que é este documento que eu aqui trago para vos mostrar, tem cerca de 50 páginas e que foi desenvolvido na altura no âmbito do grupo de trabalho número 2 da Plataforma Tecnológica Portuguesa Constitucional, PTPC, ali entre mais ou menos 2013 e 2015. O Caderno de Síntese Tecnológica foi, portanto, lançado em dezembro de 2015, portanto, faz agora 10 anos, na sede do Banco de Portugal, e teve, portanto, peço desculpa, teve a colaboração de cerca de 44 autores, coordenados portanto, eu peço desculpa aos autores que naturalmente aqui estão citados, não vou poder nomeá-los um a um, mas, portanto, a sua identificação está naturalmente aqui no manual e, portanto, são pessoas especialistas que deram o seu contributo para este documento que se intitulava, portanto, Reflexão sobre a Estratégia para a Reabilitação em Portugal. Isto em 2015. Este documento teve um corpo editorial, constituído por 6 especialistas, que era coordenado pelo professor Vasco Peixoto Freitas, também certamente conhecido de muitos dos colegas aqui presentes. Este trabalho, de facto, pretendia, neste volume de cerca de 50 páginas, fazer esta reflexão. Ora, na altura, quando eu também integrei esta equipa de trabalho, surgiu um pouco a ideia de que era importante aprofundar mais estes tópicos, portanto, discretizar e aprofundar estes assuntos no âmbito da reabilitação, na reabilitação de edifícios em Portugal. Nós estávamos nessa altura, enfim, isto começou ainda no âmbito da intervenção financeira que tivemos. Depois a Troika saiu e, como é sabido, como todos nos lembramos, a reabilitação urbana teve nessa altura um profundo desenvolvimento. Portanto, eu achei, e nós achámos, que era importante fazer esse aprofundamento destes tópicos. Portanto, o Caderno de Síntese Tecnológica abordava então estes tópicos que aqui estão. E a sugestão foi fazer, digamos, uma divisão do índice do Caderno de Síntese Tecnológica em 3 grandes grupos. Portanto, um primeiro grupo em que nós publicássemos um livro que pudesse caracterizar mais em pormenor as construções, nomeadamente as construções antigas e, em particular, as construções de alvenaria de pedra tradicional, nomeadamente essas. Portanto, estes tópicos vieram a dar origem ao volume 1 do Manual de Reabilitação. Portanto, que tem mais de 400 páginas. Que há pouco a Sra. Engenheira Rita Moura referiu, e muito bem, que já foi publicado em 2022. Depois, juntámos 2 dos tópicos e, com isso, demos origem ao volume 2,
em que, feita a caracterização da construtiva, iríamos fazer agora, caracterização construtiva, e não só, como iremos ver, mas iríamos fazer agora, no volume 2, digamos, uma análise detalhada, exaustiva, digamos, nomeadamente de duas tipologias construtivas, as construções de alvenaria de pedra e as construções de betão armado, e as suas, digamos, anomalias e com particular ênfase as técnicas de reabilitação mais adequadas. Portanto, este foi o conteúdo do volume 2, Manual de Reabilitação, e, por fim, porque todas estas, digamos, ações têm custos, portanto, nós queríamos também definir modelos de financiamento que acompanham o processo de reabilitação de edifícios, e isso dá, digamos, a origem ao volume número 3, que esperamos que ainda seja também publicado no próximo ano. Portanto, foi este o processo que teve na base do Manual de Reabilitação, com os 3 volumes que acabamos agora aqui de falar. Portanto, estas são, portanto, as designações dos 3 volumes, os coordenadores dos livros, de cada um deles, e já agora também dizer o seguinte, que é, quando eu falei em 150 autores, na verdade, o primeiro volume tem cerca de 50, o segundo tem cerca de 70 e o terceiro terá cerca de 30 autores. Portanto, há uma espécie de uma hierarquia em que nós temos, portanto, a coordenação de cada livro, depois temos a coordenação dos capítulos e depois temos os autores. E, portanto, foi essa a estrutura que nós aqui encontramos para este trabalho. O volume 1 do Manual de Reabilitação, portanto, foi feito um lançamento em janeiro de 2022, em pleno período do Covid, e, portanto, foi esta, digamos, enfim, a forma que tivemos para não atrasar mais este lançamento. Eu não tenho possibilidade, obviamente, de identificar todos os colegas que daqui a pouco vou listar, mas não queria deixar de referir as fotos que aqui estão. Eu começo da esquerda para a direita, o professor Vasco Peixoto de Freitas, na altura, à data, o arquiteto Gonçalo Birne, presidente da Ordem dos Arquitetos, o professor Jorge Brito, professor catedrático do IST, a professora Rita Bento, também igualmente professora catedrática do IST, ambos membros da Comissão Editorial, a engenheira Rita Moura, enquanto presidente da PTBC e membro da Comissão Editorial. Peço desculpa, eu aqui fiz confusão. Aqui o Gonçalo Birne está aqui abaixo, aqui é o arquiteto Vítor Campos, que era um coordenador do 4º capítulo. Peço desculpa por ter trocado os nomes. Daqui, de facto, as fotos são muito pequenas. Portanto, o arquiteto Gonçalo Birne, aqui em baixo, presidente da Ordem dos Arquitetos. O engenheiro Luís Machado, à data, presidente da região sul da Ordem dos Engenheiros. O engenheiro... não, o engenheiro... Peço desculpa. Do GAPRES, o engenheiro... Cansado Carvalho. Também enquanto membro, enquanto coordenador de capítulo, salvo erro. À data, o engenheiro Mineiro Aires, aqui presente, bastonário da Ordem dos Engenheiros, que também grande apoio nos deu, e, portanto, só para referir alguns dos participantes nesta apresentação e em todo este trabalho. Portanto, vou ser breve, naturalmente, não temos tempo para esta abordagem, até porque quero depois dedicar um pouco mais de atenção ao volume 2. Portanto, o volume 1 tem 43 autores e aborda, essencialmente, 4 capítulos. Portanto, 3 mais a introdução. O capítulo 2, como digo, portanto, faz uma tipificação do património edificado e tem estes autores, peço desculpa a cada um deles por não poder nomeá-los, muitos deles são pessoas conhecidas de referência, são referências nacionais e muitas referências internacionais. Depois temos um capítulo que fala sobre a regulamentação técnica, associada, portanto, ao processo de reabilitação dos edifícios e nomes, enfim, naturalmente conhecidos, a maior parte de todos os presentes na sala, e também a questão do quadro legal aplicado à reabilitação urbana. Aqui também cabe um pouco pedir desculpa a outros colegas que igualmente poderiam participar neste processo, mas que não foi possível incluí-los. Quer dizer, nós demoramos para fazer cada índice cerca de um ano.
Portanto, a Comissão Editorial tinha como principal função definir o índice de cada livro. E depois convidar colegas que pudessem dar corpo àquele índice. E, em média, demorámos 1 ano para o índice do volume 1 e 1 ano para o índice do volume 2. E, portanto, e havia na sala, naquelas reuniões, antes do Covid, né? As reuniões eram no LNEC, portanto eram coisas muito demoradas, havia sempre um sentimento de injustiça para com outros colegas que nós sabíamos que igualmente podiam dar o seu contributo, mas não tínhamos capacidade de os incluir ali. Portanto, também uma palavra de reconhecimento e de, enfim, enfim, não digo pedir desculpa, mas de alguma maneira de reconhecimento que falta aqui muitos colegas que poderiam também cá estar e, infelizmente, por razão que referi, não foram convidados para este trabalho. Portanto, temos então aqui os coordenadores dos capítulos, como há pouco referi, e a editora que publicou este primeiro volume, portanto, que é a Canto Redondo, que fez esta publicação. E, finalmente, o volume 2. O volume 2 tem, na sequência do que há pouco referi, tem a coordenação destas duas pessoas, e eu, uma vez mais, quero destacar aqui o professor Humberto Varum com a mais-valia que é ter uma personalidade desta dimensão na coordenação deste trabalho. Portanto, nós temos aqui 9 capítulos no volume 2. O volume 2, naturalmente, ainda não foi publicado, portanto, temos aqui apenas uma imagem daquilo que vai ser, mas é uma imagem aproximada. Portanto, a única elemento que aqui está à escala é a imagem da capa, que, na verdade, é da dimensão aqui do volume 1, mas o conteúdo está em formato A4. Como o formato do livro é mais pequeno, nós vamos ter o segundo volume com cerca de 700 páginas, enquanto que aqui estão cerca de 500 páginas. Portanto, e aqui temos, então, 9 capítulos. Achámos importante dividir o volume 2 em 2 partes. A primeira parte, mais da caracterização construtiva, anomalias e meios de diagnóstico. Nestas 2 grandes tipologias construtivas, construções de alvenaria de pedra e construções de betão armado, nomeadamente edifícios, obviamente. E, portanto, na primeira parte temos estes tópicos, estes capítulos, elementos estruturais, caracterização construtiva e anomalias, elementos de envolvente, elementos de compartimentação, instalações técnicas e depois técnicas de inspeção e diagnóstico. Isto é a parte 1. E a parte 2 tem, portanto, 3 capítulos, em que eu diria que o capítulo 7, que me perdoam todos os outros capítulos, o capítulo 7 será talvez o capítulo mais forte destes 3 volumes, que é aquele que, no fundo, mostra as soluções e técnicas de reabilitação aplicadas a estas 2 tipologias construtivas que eu referi. Depois tem um capítulo 8, que é o capítulo que se refere à qualidade, economia e sustentabilidade da reabilitação. É importante perceber que as nossas intervenções têm que se pautar por estes parâmetros. Aliás, quero felicitar o engenheiro Manuel Baião, que está aqui na sala, que é o coordenador deste capítulo. E também o capítulo número 9. O capítulo número 9 é um capítulo muito importante. Nós convidámos, na altura, enquanto se definia o índice, 6 arquitetos reconhecidos a nível nacional, que nos pudessem dar o seu contributo para o manual de reabilitação do cluster AEC, portanto, Arquitetura, Engenharia e Construção, mas com, digamos, a visão do arquiteto na elaboração de projetos de reabilitação. E então eles partilharam connosco, cada um projeto, ou seja, temos no final do livro 6 projetos de arquitetura que me parecem bastante elucidativos daquilo que é possível fazer com elevados padrões de qualidade. A Comissão Editorial passou de 6 membros no volume 1 para 11 membros no volume 2 e 3. Portanto, são estes elementos que aqui estão, que vieram digamos, aumentar a massa crítica da Comissão Editorial. E, portanto, temos 68 autores no total. E, enfim, portanto, temos agora aqui os autores. Uma vez mais, peço desculpa por não poder nomeá-los, simplesmente não posso nomear. Sei que alguns estão aqui na sala. E, portanto, os capítulos que há pouco referi com os seus respectivos autores. Vou passar mais lentamente para que se possam identificar. Quero dizer o seguinte, nesta identificação, até porque penso que vai ficar gravada esta sessão, há aqui algumas gralhas ou algumas afiliações incompletas, eu diria mais incompletas ou em falta, que irão ser corrigidas naturalmente no livro impresso e que aqui não foi possível fazer atempadamente. Portanto, os autores do capítulo número 5, que é um capítulo também muito importante e muito
digamos, cada vez mais presente nestes trabalhos de reabilitação, e é preciso ter conhecimentos específicos muito adequados, porque sabemos que muitas vezes estas instalações técnicas, a sua possibilidade de reabilitação não é muito elevada e, portanto, muitas vezes nos projetos de reabilitação, estas instalações, a maior parte das vezes são instalações novas e, portanto, é importante perceber como é que tudo isto depois se compatibiliza com o existente. Enfim, portanto, nomes de referência, não é? Portanto, aqui nestes, como autores de todos estes capítulos, não é? Portanto, reparem que temos de facto aqui uma amostra daquilo que de melhor existe no país, quer ao nível do projeto, quer ao nível portanto, ao nível da inspeção, ao nível do projeto, ao nível da execução, ao nível da fiscalização. Também temos aqui um tópico sobre fiscalização deste tipo de trabalhos. E então, finalmente, as 6 empresas de arquitetura, portanto, estão aqui 8 nomes, mas são 6 empresas de arquitetura que colaboraram connosco. Curiosamente, a maior parte dos projetos são do Porto, mas porque há arquitetos de Lisboa que também têm apresentaram projetos do Porto. E pronto, aqui uma breve referência à coordenação dos capítulos, portanto, não... Muito importante. Este trabalho, enfim, eu trabalho na Universidade Nova, portanto sou lá professor, e isto é praticamente, digamos, pela experiência que tenho tido, isto corresponde basicamente a uma tese de doutoramento, muito aprofundada. Portanto, o processo de revisão deste foi equivalente a uma tese de doutoramento. E, por conseguinte, há aqui um trabalho de equipa também que é feito, portanto, eu estou aqui a dar a cara, mas qualquer um dos 150 elementos que participam neste processo poderiam estar aqui perfeitamente, eles todos conhecem isto, obviamente, portanto, mas eu não queria deixar de destacar estes 2 colegas da FEUP, que fizeram uma primeira revisão geral de formatação, portanto, imagino que nós temos 68 autores que receberam um template, mas sabemos que às vezes há pequenos desvios, é preciso formatar tudo, e foi o que estas 2 colegas fizeram. E depois há uma revisão final global, que de facto corresponde a ler. Eu fiz a revisão à moda antiga, portanto imprimi o livro, e depois fiz em cada página 10 ou 20 observações, numa coisa que tem 500 páginas, imaginem o que isto é. Portanto, eu desde agosto, incluindo o mês de agosto, até o fim de semana passado, entreti-me com este trabalho. Portanto, mas eu acho que o livro é muito interessante e de facto gostaria que os presentes, na medida do possível, pudessem, quando ele tivesse publicado, já vou dizer a data que temos previsto, poderem contactar com esta publicação. E pronto, são os que mostrei há pouco, e agora aqui uma foto de família em que se vê uns maiores e os mais pequenos com a escala que eles têm, e portanto era isto que eu tinha para apresentar e dizer apenas que está prevista, vamos tentar fazer tudo para que a publicação portanto, do volume 2 possa decorrer no início da primavera, provavelmente entre março e abril. Muito obrigado.